Olá, esse é o Drops Quadriláteros. Na verdade, esse é o Drops Quadriláteros simplesmente porque é impossível ser um review de algo que eu não vi ainda. Então a gente vai ficar dentro da nomenclatura das nossas opções dentro do canal, a gente vai ficar com o Drops mesmo, apesar de que não é exatamente uma notícia, isso aí já é mais conhecido de repente do que andar pra frente. Mas está para estrear o filme do Coringa, eu acredito até que quando esse Drops for ao ar, o filme já estreou, então é possível que você que esteja me vendo aí já tenha assistido o filme, já tenha chegado à sua conclusão do que é ou do que não é, se você gostou ou não gostou, e de toda essa tensão que tem havido com a estreia desse filme. Na verdade, a gente contextualizando um pouco aqui, o Coringa é um personagem de décadas. Ele foi criado no Batman número 1, em 1940. Então você tem aí muito tempo de estrada de um personagem que, na verdade, de repente ele era para ter sido um personagem de uma aparição só, na verdade duas, porque ele tinha uma história no início e outra no fim da revista, e morria. Mas eu já falei aqui algumas vezes de que um bom vilão é um material muito mais importante do que um bom herói. E então você não tem uma morte definitiva de um bom vilão, e eles sentiram a necessidade de trazer o Coringa de volta. O Coringa foi muito baseado, e a gente fala isso muito, de repente está até aqui no linkzinho, num programa nosso chamado Ladrões de Casaca, que mostra toda a evolução desse tipo de personagem, do grande vilão, do grande bandido, que na verdade é o ladrão, cavalheiro, gentleman, que de grandes conquistas, o cara que é muito inteligente, e o Coringa começou muito nessa vibe. Não exatamente pela beleza ou pela capacidade de encantar as mocinhas, afinal a Arlequina só apareceria algumas décadas depois, mas o fato de que ele se vestia realmente, literalmente, com uma casaca, e o fato de que ele era extremamente inteligente. Ele começa numa história clássica de que vou matar você A, B, C, determinado horário, não importa o que você faça, você vai morrer, e cabe ao Batman e à polícia de Gotham tentar ser mais inteligente do que o Coringa. Então ele começou muito galgado nessa ideia de ladrão de casaca, e com o tempo talvez tenha sido um dos personagens de quadrinhos que mais tenha se modificado. O Coringa, e isso também já falei aqui no programa, é um personagem que ele serve para basicamente qualquer tipo de adaptação. É só a gente ver a interpretação dele naquele seriado de 66 do Batman, com César Romero fazendo o personagem, você compara com, de repente, o que o Jack Nicholson fez com o Batman na década de 90, ou com o próprio Heath Ledger, ou com o questionável Coringa do filme Esquadrão Suicida, e esse Coringa de agora, você vê que realmente o personagem ele tem muitas facetas. Enquanto que o Batman, por mais que a tecnologia tenha melhorado, não se trata de um cara com um capuz de morcego na cabeça, está seguindo uma necessidade porque os pais morreram, e isso basicamente não muda, nem no Adam West em 66, você tem aí que o Coringa ele modifica muito, e nos quadrinhos isso é muito forte. Cada um tem que dar a sua origem definitiva, a sua posição definitiva, o seu Coringa definitivo, e na verdade você tem aí um grande fragmentos de personagens, de histórias, em que ele mesmo brinca em algumas concepções dentro das histórias em quadrinhos, dizendo que o passado dele é esse grande mistério, e cada hora ele simplesmente está mais propenso a ser isso, ao filho de um pai abusivo, um comediante fracassado com a esposa grávida, um N número de possibilidades e de interpretações desse personagem. E acho que é pouco nessa vertente que o filme agora tenta dar. Na verdade, ele pega um personagem de quadrinhos e tenta dar uma visão, vamos dizer, estética, séria, ou de uma história mais humana e não tão infantil em cima daquele personagem. Você tira aí todos os elementos que vamos dizer inverossímeis dos quadrinhos, E eu não tô dando spoiler aqui porque eu não assisti o filme, tá? Então, o que eu estou dizendo foi mesmo as declarações do diretor com relação à preparação do personagem, e ele mesmo disse que ele tinha limado tudo aquilo que fazia parte da estética irreal das HQs, então não existe aí um grande tonel de ácido onde ele vai cair e vai sair com a pele branca, com os cabelos verdes. Nada disso vai estar no personagem. Nada disso vai estar no filme, ou pelo menos eu acredito que não esteja. Porque a ideia é pegar um tipo de psicopatia, vamos dizer, que é aquele cara que mora do seu lado, De repente ele faz uma coisa terrível e você vai dizer que, meu Deus, eu nunca imaginei que ele pudesse fazer isso. E é basicamente essa história do Coringa mais real e que
Isso tem fomentado muitas preocupações, que se por um lado ele foi extremamente aplaudido em Cannes, por mais que Hollywood tenha se mantido contra a ideia de dar um Oscar a um filme de super-heróis, bem ou mal, Pantera Negra conseguiu ser indicado como melhor filme, né, no ano passado, uma hora isso vai ter que acontecer. É uma verdade. E muita gente aposta que essa hora é agora. É um filme mais profundo, um filme mais dramático, um filme mais real, chame como você quiser. O Coringa, na verdade, ele estaria ali demonstrando toda a forma da reação de alguém, com todos os seus problemas e com todas as suas alterações mentais e do dia a dia, sendo massacrado pela realidade da vida e da sociedade, do que se espera ou do que se consegue ou daquilo que não se tem. Eu não vou dar minha opinião nem a opinião de ninguém, porque existem vertentes dizendo que o filme na verdade é extremamente venenoso e que isso pode fomentar muito problema, outras pessoas dizendo que na verdade tudo isso é uma grande caça às bruxas e o filme não é nada disso. O que eu posso dizer, e eu fiz questão de gravar esse vídeo antes de assistir o filme, é que eu estou falando de uma forma de quem realmente não assistiu o filme. Então eu não vou dar nenhum spoiler por esse lado, nem nenhuma análise por esse lado. Mas o que está havendo com o Coringa agora é exatamente esse questionamento do quanto o personagem é ou não viável para esse tipo de visão dentro da Warner. O diretor já declarou que ele não é fã de quadrinhos, o próprio pessoal que trabalha como coadjuvante do filme, um ou outro ator também fala do seu afastamento dessa estética, dessa visão de super-heróis e de quadrinhos. E eu me questiono muito então por que fazer um filme do Coringa, mas ao mesmo tempo um personagem que se muda tanto durante os tempos e que é tão maleável, de repente seja o personagem certo para provar que quadrinhos na verdade não é um estilo de filme. Você não tem um filme de super-heróis, um filme de quadrinhos. Você tem um drama com personagem de quadrinhos, ou um suspense com personagem de quadrinhos, ou uma aventura com personagem de quadrinhos. Então essa coisa de super-heróis não seria um tema, mas seria um elemento de um filme. Resta saber aí para onde vai essa coisa, se o filme é tão negativo quanto o pessoal disse, se vai trazer tantos problemas, ou se na verdade o filme é uma estética diferente, uma forma diferente de se ver um personagem. Se isso é bom, se isso é ruim, é muito ainda para ser discutido. A própria Warner não está numa fase de que consegue grandes sucessos com seus personagens, né? Apesar de alguns filmes bons, de um modo geral, ela ainda é vista muito com o pé atrás sobre toda essa estética. A Marvel, por outro lado, ela tem a sua fórmula daquele jeito e que a Warner, ela não quer copiar de jeito nenhum, apesar de que uma ou outra coisa ela tentou fazer parecido, mas de repente essa vertente mais séria que a gente vê com o Coringa e um pouco com o seriado dos Titãs também, de repente a forma que a DC está vendo para fazer os seus filmes diferenciados da Marvel. Se isso vai funcionar, só o tempo dirá. Se isso é a nova forma de você colocar super-heróis na tela e de repente vai suplantar até essa visão, vamos dizer, mais pueril da Disney, só o tempo dirá. Eu mesmo tenho minhas dúvidas do quanto o filme vai ser ou não interessante, me questiono algumas coisas de algumas decisões. De novo, não assisti o filme, mas só daquilo de que se diz que vai ser. Mas de repente é um divisor de águas. Vamos ver aí no que é que vai dar ou no que não vai dar. De um modo geral, nos Estados Unidos muita gente está preocupada porque durante o filme do Nolan, do Batman, onde apareceu o Coringa do Heath Ledger, houve alguns atentados em cinema, houve certas visões de violência e que na verdade não necessariamente foram por causa do filme. De repente, se estivesse passando no dia, ou fosse, em vez do Batman fosse o Matrix ou fosse o Vingadores, não teria feito diferença, mas muitas pessoas ainda ligam o fato do Coringa e era um personagem extremamente violento no filme do Nolan. De qualquer forma, eu acho que também está se fazendo uma grande tempestade num copo d'água e de repente o Coringa pode ser até um filme que nem tenha todo esse escopo, nem tenha toda essa força que está demonstrando até o momento, ou que demonstrou até o momento em Cannes. Resta a gente ver e ver se isso vai ser de repente uma nova fórmula para os filmes de super-heróis, ou se de repente o Coringa vai ser mais um daqueles filmes que vão ficar na prateleira e algumas pessoas vão simplesmente esquecer que ele existe. Esse foi o Quadriláteros. Se você gostou, por favor, nos acompanhe. Até a próxima.